Só vamos agora à parte de instruções de repetição. Dentro das instruções de controle que nós veremos na aula, já vimos as instruções de seleção, portanto, falta ainda ver as instruções de repetição. Instruções de repetição são aquelas que repetidamente executam determinadas linhas de código, dado que uma condição seja verdadeira, porque se não tivesse análise de condição, elas ficariam executando ad eternas instruções. Não é isso que normalmente a gente quer, porque trava o programa. Bom, nós temos aí duas categorias, vamos assim dizer, de instruções de repetição. Aquelas que realizam a análise condicional no começo, ou seja, antes, tá, de executar as instruções, certo? Ou seja, corro o risco de não executar nenhuma das instruções que esteja dentro de um bloco de repetição. Ou ainda nós temos a instrução que realiza o teste de condição de repetição no final, ou seja, tem um bloco de instruções para executar. No final, ele chega lá e analisa se ele vai executar novamente. Ou seja, nesse caso, a gente garante pelo menos uma vez as instruções de um bloco de repetição sejam executadas. Pegando as do primeiro bloco, né, no caso do while e do for. O while é muito simplesinho, não é aqui que eu devo entrar, é aqui. E nesse caso aqui eu vou fazer sempre com a tabuada, tá, gente? Que eu acho que é um exemplo bem significativo. Coloca aqui, gente, tabuada igual a 5, int contador igual a 0. Nós vamos fazer a tabuada do 5, tá? O while, instrução while, certo? Já vai ter a condição, a análise condicional associada a ela. No caso, eu posso colocar até como 1 aqui. Então, vou verificar. Enquanto o meu contador for menor igual a 10, né, porque eu quero executar de 1 a 10, eu vou imprimir na tela o valor da minha tabuada, né, que é o tabuada, mais, aí eu vou colocar um espacinho, símbolo de x, mais o valor do contador, isso daqui, mais um maisinho aqui, vai ser igual ao tabuada vezes o meu contador. Feito isso, né, eu preciso alterar a variável que eu estou analisando aqui na condição, porque se eu não fizer essa alteração dentro do while, ele vai ficar rodando infinitamente. Tá? Então, vou dar um contador mais. Feito isso, eu vou executar e temos aqui a nossa tabuada. Tudo bem? Então, nós temos o while. A análise condicional logo no começo aqui, ou seja, se eu já colocar um contador igual a 11, tá? Ele não vai executar isso nenhuma vez, então corre-se o risco de você não executar as instruções aqui do while. Dado que a condição é verdadeira, vai lá e executa. Faz o incremento da variável controladora, o que você está utilizando aqui para fazer a análise de condição, e aí fica executando enquanto esta condição aqui for verdadeira, ok? Bom, outra que nós temos aqui, mais ou menos seguindo a mesma linha, é o for. Então, nós temos o for. Só que o for, e por que eu apaguei o contador? Porque eu já posso declarar esse contador, né, que é a variável controladora, dentro do próprio for. Então, eu já posso declarar ele aqui, numa primeira parte, justamente, que é destinada à declaração e inicialização da minha variável controladora. Eu tenho uma segunda parte, que aí sim é análise condicional, ou seja, que vai me controlar quantas vezes eu vou repetir essa instrução, ou seja, enquanto ela for verdadeira, eu vou repetir essa instrução. Então, vai ser enquanto o meu contador for menor ou igual a 10. Eu tenho uma terceira parte, na qual eu altero o valor da minha variável controladora, no caso aqui, que é o contador. Tudo bem? Lá no while eu fazia isso dentro do bloco mesmo, né, das instruções do while. Aqui eu tenho uma seção reservada para isso. Então, no caso, toda iteração, né, eu quero que o meu contador seja um mais. Opa! Mais, tudo bem? E aí vem o bloco de instruções aqui. E aí vou repetir a mesma coisa que eu tinha feito, né? Vai ser o tabuada mais vezes mais contador mais igual mais tabuada vezes contador. A gente vai executar isso e nós temos aqui o mesmo resultado. Vale ressaltar o seguinte, se eu tiver uma única instrução, novamente, assim como no while também, tá? Se você conseguir fazer o seu while com uma única instrução, você pode fazer dessa forma, certo? Tá? Mas como que eu vou fazer o while com uma única instrução e colocar o incremento da variável? A gente já fala mais sobre isso daqui a pouco, que a gente vai ter o mais, o operador de mais, que é o pré-incremento e o pós-incremento, então dá para fazer isso.
Mas de qualquer forma, podemos ter uma única instrução, certo? E nada impede de eu ter instruções que sejam aninhadas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer várias tabuadas, tá? Eu posso fazer um for aqui, ó. For, e aí sim, int tabuada vai começar do 1, enquanto a tabuada for menor ou igual a 10, tabuada mais, coloco este for dentro do outro, Alt Shift F. Aqui ao final de cada for eu vou colocar um saltezinho aqui, só para separar as tabuadas. E agora nós temos aqui, ó, tabuada do 1, né? Porque inicialmente eu começo com tabuada valendo 1, aí ele vai entrar dentro desse for, vai fazer as instruções que estão aqui dentro, né? Começar com o contador, na verdade o contador igual a 1, né? Porque eu coloquei contador igual a 0, tabuada do 0 não faz sentido, né? Voltar no começo, aí 1, depois eu trocou o contador para o 2, para o 3, para o 4, até atingir o 10, né? Aí ele saiu fora dessa instrução, e aí ele bateu no final do for, voltou, incrementou minha variável, fez o teste condicional, ainda assim é válido, então ele fez a execução aqui novamente, só que agora com a tabuada valendo 2, e foi fazendo isso até minha tabuada ser 10, ok? Então, podemos tranquilamente ter fors alinhados. Aí, então, nós temos aqui o while e o for, que são testes, tá? Eles fazem testes antes do começo. Eu não falei muito do teste do começo do for, mas o procedimento do for é o seguinte, ó. Você declara, você testa, você executa. Aí você incrementa, você testa e você executa. Depois incrementa, testa, executa. Então, inicialmente é declara, testa, executa. A partir desse momento é incrementa ou altera o valor, né? Testa e executa. Lembrando que, por padrão, normalmente a gente faz esse mais, esse menos, mas pode ser qualquer tipo de operação matemática que você possa vir a fazer nos valores das variáveis. Tudo bem? E o incremento também pode ser negativo, enfim, você pode fazer qualquer ajuste de valores aí na sua variável controladora, certo? Bom, e por fim, para matar essa parte de repetições, nós temos o do while. Tá? Então tem um do, vai ter as minhas instruções, ao final do do a gente vai ter o while. Tá? Se for uma única instrução aqui dentro, eu não preciso novamente das chaves. E aí eu vou fazer uma análise de condição para ver se a minha instrução volta a se repetir. Tá? Então vou fazer o seguinte, tabuada vai ser do 5, então int tabuada 5, vou colocar aqui int contador igual a 1, certo? Aqui dentro eu vou fazer aquele mesmo procedimento do salt, tabuada mais vezes mais contador mais igual mais tabuada vezes contador. Depois que eu imprimir esse valor, eu vou colocar contador mais, ou seja, vou incrementar em uma unidade o contador e aí eu vou verificar contador. Ele é menor igual a 10? Se ele for, né, ele vai fazer essa instrução de novo. Aí vai imprimir, por exemplo, supor que eu estou no 9, né? Imprimiu lá tabuada vezes o 9, tabuada vezes o 9, aumentou o contador, fui para o 10, certo? Aí foi lá, 10 vezes o tabuada vezes o 10, igual tabuada vezes 10, aumentou o contador, fui para o 11. Opa, 11 já não atende mais esse critério, então ele não vai fazer isso novamente, certo? E executando esse cara aqui, nós temos também o exemplo da nossa tabuada. Tá ok, pessoal? Então é isso. Com isso matamos as instruções de repetição e vamos ao próximo vídeo aí, onde nós veremos, onde nós veremos operadores, tá? Desde atribuição, incremento, aí nós temos o pré-incremento, decremento, pós-decremento, break contínuo, que a gente pode utilizar tanto dentro de instruções de seleção quanto repetição, operadores lógicos, tudo sobre precedência agora, incluindo todos esses operadores que a gente viu. Depois temos os exercícios, alguns exercícios teóricos, projeto banco, e por fim farei os exercícios da lista. Ok? Então, até mais.